pessoal, meu nome é Edna, sou aluna da turma 1. O tema que vamos tratar é de grande complexidade, responsabilidade civil por invalidade do negócio jurídico aplicada à atividade notarial. A questão da invalidade do negócio jurídico, diariamente enfrentada pelos notários e registradores, não pode ser analisada sem lembrarmos de Ponte de Miranda e da escada pontiana. São 3 os planos. No plano da existência, temos os elementos partes, objeto e forma. No plano da validade, acrescentamos os adjetivos e passamos a ter partes legítimas e capazes, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei. E no plano da eficácia temos os elementos condição, encargo e termo. Não há previsão legal no Código Civil a respeito do plano da existência, que dispõe a respeito apenas dos planos da validade no artigo 104 e eficácia no artigo 120, nos artigos 121 a 131. A questão da utilidade ou não do plano da existência provoca inúmeros debates doutrinários. De acordo com Orlando Gomes, a teoria da inexistência dos negócios jurídicos foi elaborada por Zachary para justificar a inexistência absoluta de atos praticados no campo do direito de família. No direito de família, vigora o princípio de que o casamento só é ineficaz quando a lei o declara de modo expresso e, de acordo com Orlando Gomes, como o legislador se preocupa apenas com os elementos exigidos para sua validade, algumas situações podiam apresentar-se nas quais certos pressupostos de fato necessários à sua existência não se verificavam, embora o ato tivesse aparência de matrimônio. Faltando no texto legal a proibição, portanto, teria que ser reputado válido, porque não estava expressamente defeso. Mas a ordem judicial não pode emprestar validade a um ato a que falta elemento essencial. Diante de tal impasse, a doutrina criou a categoria dos negócios inexistentes para justificar a ineficácia absoluta daqueles que a falta de requisitos aqueles a que falta requisito juridicamente necessário à existência. O exemplo citado na obra Introdução ao Direito Civil para explicar a ineficácia absoluta do casamento é o casamento de pessoas do mesmo sexo ou o que não foi celebrado, não passando de farsa. De acordo com o doutrinador, esses matrimônios aparentes não devem produzir qualquer efeito jurídico, mas não poderiam ser declarados nulos, e seria um absurdo admiti-los como atos jurídicos, pois não existem. Para Orlando Gomes, a teoria da inexistência é tida como construção inútil, pois a falta de objeto pode ser considerado como causa de nulidade e da vontade até de anulabilidade. Não obstante, ele admite que muitos lhe reconhecem grande utilidade prática. Dentre os que defendem a utilidade do plano da existência, podemos citar Alexandre Guerra em sua obra Princípio da Conservação dos Negócios Jurídicos e Maurício Bunazar na obra A Invalidade do Negócio Jurídico, dentre outros como Cláudio Luiz Bueno de Godoy, citado por Alexandre Guerra, que diz somente o que existe pode valer e ser eficaz. De acordo com Alexandre Guerra, não obstante o Código Civil tenha dispensado especial tratamento à validade e à eficácia dos negócios jurídicos, tal legislativa não significa que se tenha peremptoriamente negado a possibilidade de enfrentar o negócio jurídico sob o plano da existência. Interessante pontuar que o exemplo citado por Orlando Gomes para exemplificar a inexistência por falta de requisito juridicamente necessário é também citado no livro de Alexandre Guerra para adequar o casamento entre pessoas do mesmo sexo à recente jurisprudência do STF e do STJ. O STF, através da ADI 4277,
deu interpretação conforme o artigo 1723 do Código Civil para excluir do dispositivo legal qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Posteriormente, o STJ decidiu expressamente não haver vedação expressa que se habilitem para o casamento as pessoas do mesmo sexo. Atualmente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não pode ser considerado negócio jurídico inexistente sob a perspectiva da jurisprudência brasileira, mas, seguindo essa linha de raciocínio, acredito que o exemplo pode ser substituído pela união estável ou casamento poliafetivo diante da decisão do CNJ que proibiu a lavratura de escrituras públicas de união estável poliafetiva. O CNJ decidiu pela procedência do pedido de providência 145908-2016, o placar final da votação foi de 7 votos pela proibição do registro das escrituras públicas de uniões poliafetivas nos termos do voto do ministro relator João Otávio de Noronha, 5 votos acompanhando a divergência parcial do conselheiro Aloísio Correia para permitir o registro, mas sem equiparação com os direitos da união estável, e um voto totalmente divergente do conselheiro Luciano Frota pela improcedência do pedido. Voltando à questão da utilidade do plano da existência, Menezes Cordeiro, por exemplo, nega peremptoriamente não só a utilidade do conceito de inexistência, como chega a dizer que as hipóteses que o Código Civil português trata como sendo de inexistência devem ser enquadrados como nulidade, sob pena de cometerem injustiças. Esclarece Maurício Bunazar que realmente a distinção dogmática entre a inexistência e a nulidade só se justifica se admitir que o ato jurídico preceptivo nulo produz ou pode produzir efeitos jurídicos. Do contrário, a distinção seria, no mínimo, completamente inútil. Contudo, afirma que o ato preceptivo nulo produz ou pode produzir efeitos jurídicos, o que é um dado da dogmática jurídica, demonstrado pela lei e comprovado por parte da doutrina, ainda que minoritária. E ele exemplifica: uma pessoa maior, acometida por severa doença mental, é interditada e, após reconhecida judicialmente como absolutamente incapaz, celebra sem representação um contrato pelo qual se torna locatária de um imóvel. Durante 5 anos, usufrui do imóvel e paga pontualmente os aluguéis e demais encargos. Vencido o prazo do contrato, o locador ajuiza a ação de despejo e o locatário, representado em juízo por seu curador, celebra acordo, transação judicial, e acaba por deixar o imóvel. Parece difícil dizer que o contrato a que se faz referência não existiu ou que, tendo existido, não produziu efeitos jurídicos. Para Maurício Bunazar e Alexandre Guerra, o ato jurídico nulo produz ou pode produzir efeitos jurídicos tanto no plano fático quanto no plano jurídico. Relativamente ao plano da existência, que tem importância porque quando ocorre um fato que está previsto em uma norma, ela incide sobre ele. Nesse momento, o fato se amolda ao suporte fático e recebe a denominação de fato jurídico. Porém, se o fato social, por exemplo, a união poliafetiva, ingressa no mundo e não encontra suporte fático, porque não existe norma jurídica que admita a existência do casamento ou união poliafetiva, teremos a aparência de negócio jurídico. Maurício Bunazar afirma que a aparência de negócio jurídico, isto é, um fato que, embora jamais haja feito parte do ordenamento jurídico, aparenta nele haver ingressado e, por isso, é potencialmente gerador de frustração de expectativas que podem ser consideradas legítimas e merecedoras da tutela jurídica. Quanto à questão
da possibilidade de lavrar escrituras públicas de união estável poliafetiva, temos que considerar que, em razão da interpretação conforme dado o artigo 1723, que proíbe qualquer significado que impeça o reconhecimento da união homoafetiva como família, nos termos da ementa da ADPF, eu destaco a seguinte expressão. Esses destaques que eu estou fazendo agora é para, mais um pouquinho à frente, demonstrar que pode também ser realizada a interpretação conforme para adequar ao nosso sistema jurídico o reconhecimento da união poliafetiva. Então, nos termos da ementa da DPF, destaco a seguinte expressão: proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher-gênero, seja no plano da orientação sexual de qualquer deles. A proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal, homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade para dispor da própria sexualidade inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo. Expressão que é da autonomia de vontade, direito à intimidade e à vida privada, cláusula pétrea. Assim, nesses termos, merece ter interpretação conforme o artigo 1723 para prestigiar o tratamento constitucional da instituição da família, reconhecimento de que a Constituição Federal não empresta ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. A família como categoria sociocultural e princípio espiritual, direito subjetivo de constituir família, interpretação não reducionista. Conclui-se que se a Constituição Federal não empresta ao substantivo família qualquer significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica, prestigiando a autonomia da vontade das pessoas constituírem a família da melhor forma que elas entenderem, pode ser através do casamento, da união estável, da união poliafetiva, constituindo as famílias de várias formas, como anaparental, multiparental, ectogênica, coparental, mosaico, homoafetiva, homoparental, poliafetiva, multiespécie, unipessoal, eudemonista, simultânea, paralela, dentre outras. Ressalto que, por que eu vou ressaltar essa questão do crime de bigamia? Porque muita gente utiliza a bigamia para falar que não poderia ser legalizada a união homoafetiva no Brasil, porque casar duas vezes caracteriza crime. Então, eu ressalto que a existência do crime de bigamia e de todos os crimes contra o casamento previstos no Código Penal, nos artigos 235 a 239, representam ofensa ao princípio da intervenção mínima. O poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pelo princípio da intervenção mínima. Com isso, afirma Francisco Munhoz, quero dizer que o direito penal somente deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes. As perturbações mais leves do ordenamento jurídico são objeto de outros ramos do direito, no caso do casamento, do direito civil. Desta feita, podemos entender que, de acordo com o princípio da intervenção mínima, o direito penal deve intervir o menos possível na vida em sociedade, somente entrando em ação quando comprovadamente os demais ramos do direito não forem capazes de proteger aqueles bens considerados de maior importância. Assim, a existência do crime de bigamia e de todos os crimes contra o casamento não merecem a tutela do direito penal, fato já admitido com a revogação do crime de adultério. Anoto que no anteprojeto do Código Penal não há manutenção dos crimes contra o casamento e família, e de fato há questões gravíssimas que merecem a tutela do direito penal que não se comparam ao fato de incriminar uma pessoa que casou duas vezes. Desse modo, com a possível
e quase inevitável revogação do crime de bigamia, possível será também a legalização do casamento poliafetivo em prestígio à autonomia da vontade, permitindo que no momento do registro sejam declarados monogâmicos ou poligâmicos, com permissão, inclusive, de mudança de estado de união, de acordo com a vontade dos envolvidos. O prestígio, a autonomia da vontade, o respeito à intimidade, liberdade das pessoas, pretende que exista direito de opção sobre a maneira que se pretende viver ou constituir família, sem preconceito ou falso moralismo, de modo que convivam em sociedade pessoas solteiras, casadas, em união monogâmica, poligâmica, homoafetiva ou heteroafetiva, a tal ponto de evolução que questões íntimas não precisem ser debatidas academicamente. Destaco a redação do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. É reconhecido, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a conversão em casamento. Foi dada interpretação conforme ao artigo 1723 para admitir a união homoafetiva quando, na Constituição e na lei, falava-se em união entre homem e mulher, de modo que não há óbice a reconhecer a união estável poliafetiva, união simultânea de mais de duas pessoas, seja homoafetiva ou heteroafetiva, onde se lê entre homem e mulher, passa-se a ler entre homens e mulheres. Aqui temos apenas a significação plural. Quando foi reconhecido o direito à união homoafetiva, onde estava escrito homem e mulher, foi dada interpretação conforme para impedir a distinção de sexo. Aqui é muito mais simples, é só acrescentar um S, admitir a união de mais de um homem, de mais de uma mulher, da forma que preferirem. E quando eu falo que deve ser conhecido o direito, é porque eu defendo o direito de liberdade da pessoa de viver da forma que ela se sinta melhor, em relação a questões de intimidade, que o direito não deveria interferir e proibir. Para os que acham isso impossível de acontecer, remeto ao começo dessa exposição, quando mencionei que para Orlando Gomes a união homoafetiva configurava hipótese de ato inexistente, e atualmente presenciamos esses casamentos regulamentados pela Resolução 175, de 14 de maio de 2013, do CNJ. Passando agora às invalidades previstas no artigo 104, tem-se como regra que presume-se a validade dos atos jurídicos que somente por decisão judicial poderão ser desconstituídos, sejam nulos ou anuláveis. Nesse sentido, Alexandre Guerra. De acordo com Maurício Bunazar, a afirmação de que o reconhecimento da anulabilidade gera consequências apenas para o futuro, ex nunc, não resiste à mais superficial análise, pois além de potencialmente conduzir a soluções irrazoáveis, contraria a literalidade de diversos artigos do Código Civil. Maurício Bunazar cita um artigo para exemplificar que, se for adotado o referido raciocínio, perde o sentido a eficácia ex nunc na anulabilidade. Daí ele cita o exemplo: o menor sem assistência ou representação dirige-se a um estabelecimento comercial destinado à venda de produtos eletrônicos e compra um computador por R$10.000. Os pais ingressam com a ação para ver reconhecida a invalidade do negócio jurídico de compra e venda por incapacidade do comprador. Se na primeira hipótese o menor tem idade inferior a 16 anos,
será aplicado o artigo 182 do Código Civil e as partes retornam ao status quo ante, isto é, o menor restituirá o computador e o estabelecimento o dinheiro. No entanto, se o menor quando da compra tinha idade superior a 16 anos, se for levada a sério a ideia de que a decisão que reconhece a anulabilidade produz efeitos ex nunc, a decisão judicial será algo como: o negócio jurídico é inválido, mas como se trata de anulabilidade, produziu seus efeitos regularmente, devendo o comprador manter a propriedade do computador e o estabelecimento a propriedade do dinheiro. De acordo com Maurício Bunazar, adotado o posicionamento que se tem por incorreto, a propositura de ação buscando o reconhecimento da anulabilidade somente teria alguma utilidade se o negócio jurídico que se pretende ver anulado fosse de trato sucessivo ou de execução diferida. A melhor ideia é que, na medida do possível, deve-se tentar conservar um negócio jurídico que, de acordo com Antônio Junqueira, consiste em procurar salvar tudo o que é possível num negócio concreto, tanto no plano da existência, quanto no plano da validade, quanto no plano da eficácia. Quanto ao plano da eficácia, eu vou compartilhar apenas algumas premissas, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. De acordo com Alexandre Guerra, a invalidade é a falta de idoneidade do negócio para produzir os seus efeitos essenciais, ou seja, os efeitos próprios do tipo negocial. É uma sanção imposta quando da inobservância dos requisitos essenciais determinados pela lei. A ineficácia é a hipótese que se corporifica diante de um negócio jurídico no qual os seus efeitos e os seus requisitos estão presentes, mas ao final há um obstáculo à dimanação dos efeitos jurídicos sociais a eles extrínsecos. De acordo com Renan Lutufo, o legislador tem a liberdade de dar a validade e a invalidade o tratamento que lhe pareça mais adequado. Assim, é possível ao sistema jurídico ter a nulidade como causa. Primeiro, de insuficiência do suporte fático, do que decorreria a inexistência do ato jurídico, ou de deficiência do suporte fático, o que faria o ato existente, porém inválido ou ineficaz. Questão interessante na prática notarial é referente aos intervalos lúcidos e intervalos insanos, que ganha relevância com a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A questão dos intervalos insanos encontra-se positivado no artigo 257 do Código Civil Português. No sistema pátrio, não há regra específica, nem sobre os intervalos insanos, quando a pessoa capaz tem momentos de insanidade e realiza negócio jurídico, nem sobre os intervalos lúcidos, quando a pessoa incapaz tem momentos de sanidade e realiza negócios jurídicos, restando a utilização das normas instituidoras da função social e da boa-fé objetiva, artigos 187 e 422 do Código Civil. Quanto aos títulos próprios e impróprios, apenas ressalto que o livro A Lei de Registros Públicos comentada, coordenada por Arruda Alvim, Alexandre Claps e Everaldo Cambier, dispensa 400 páginas apenas para análise de um dos artigos referentes à matéria, de modo que deixo essa e as demais questões para o seminário para prestigiar o debate com os colegas. Quanto à responsabilidade civil dos notários e das serventias extrajudiciais, de maneira geral, percebe-se que estamos falando de profissionais que juridicamente estão preparados para análise através da qualificação e do aconselhamento das pessoas que os procuram, em que pese toda a complexidade e relevância do negócio jurídico. Como salientei, o tema negócio jurídico é de alta complexidade. Para evitar problemas como a responsabilização civil do notário, deve-se seguir as orientações legais e constantes das normas de serviço da corregedoria, dentre as quais destaco
Capítulo 16, seção 1. O tabelião de notas profissional do direito, dotado de fé pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com a finalidade de garantir a eficácia da lei, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. Na atividade dirigida à consecução do ato notarial, atua na condição de assessor jurídico das partes, orientando pelos princípios e regras de direito, pela prudência e pelo acautelamento. É seu dever recusar motivadamente, por escrito, a prática dos atos contrários ao ordenamento jurídico e, sempre que presentes fundados indícios de fraude à lei, de prejuízo às partes ou dúvidas sobre as manifestações de vontade. Deve sempre ser lembrado que o notário possui independência jurídica e esta deve ser respeitada sob pena de engessamento da atividade exercida. A função deve ser exercida de maneira prudente, consignando que a vedação expressa impede a lavratura da escritura, concluindo-se que o que não é proibido é permitido, sendo que as questões subjetivas ou morais dificultam o exercício da atividade em razão da abertura que provoca debates imensuráveis, como a questão do abuso de direito positivado no artigo 187 do Código Civil, que atrai a incidência da responsabilidade objetiva. Mas, tratando-se de cláusula geral, torna-se um grande problema, pois demanda a análise subjetiva do que configura a expressão e cede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico-social, pela boa-fé e pelos bons costumes. O que é bom costume? O que é considerado moral para você pode ser considerado imoral para mim. Igualmente, devemos lembrar sempre que, em regra, presume-se a validade do negócio jurídico e, através da ratificação ou retificação, deve-se tentar conservá-lo em homenagem à autonomia privada. Segue um exemplo citado por Serpa Lopes no Tratado de Registros Públicos, e que ele coloca diante da dimensão, ele nos coloca diante da dimensão da responsabilidade e dos efeitos da celebração dos negócios jurídicos. A ratificação, se é assim que se pode chamar, somente se pode operar em virtude de refazimento do ato. Assim, se um menor de 16 anos vende um imóvel, ao atingir a maioridade, não pode revalidar o ato por meio de uma escritura de ratificação, mas sim outorgar nova escritura de compra e venda. Se a escritura primitiva houver sido transferida, essa transcrição é radicalmente nula e tem que ser cancelada e substituída pela transcrição da nova escritura, como se nenhuma houvesse sido transcrita, caindo, além disso, todas as transcrições ou inscrições decorrentes da transcrição desaparecida. Por outro lado, afirma que o ato se mantém de pé enquanto não houver uma sentença anulando-o, de modo que a garantia dos direitos de terceiros legalmente estabelecida, exercendo uma preponderância sobre a retroatividade, tornaria ineficaz a transcrição da ratificação, porque esta nada influiria em detrimento daqueles direitos. Aqui ele fala que preserva-se o direito de terceiros de boa-fé e, nesse caso, eventual escritura de ratificação não retroagiria. Quanto à qualificação dos títulos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, têm os notários e registradores a obrigação de realizar a qualificação e assessoramento das partes de maneira a evitar litígios e também a responsabilização civil. Quanto à responsabilização civil, aqui eu vou acabar entrando de novo a respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor às serventias extrajudiciais. Quanto à responsabilização civil,
Concordo com Luiz Guilherme Loureiro em seu Manual de Direito Notarial quando afirma que o tema responsabilidade civil do notário é controverso na doutrina e na jurisprudência brasileira, cuja orientação majoritária defende a responsabilidade objetiva desse profissional de direito. Também concordo com ele quando diz que a relação estabelecida entre notário e usuário do serviço é um contrato regido pela Lei 8.935/94. Ele fala que o contrato é regido pela Lei 8.935/94. Eu concordo que se trata de uma relação contratual, mas regida pelo Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de relação de consumo. Aí ele justifica: pois ao estudarmos o direito comparado, vimos que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, desde o início do século XX, entendem que a responsabilidade do notário é sujeita ao regime de direito privado, que entre este profissional e as partes existe um contrato. Esse entendimento está de acordo com o nosso ordenamento jurídico. E, a nosso ver, e nesse ponto eu concordo com ele, o vínculo que une o notário às partes é um contrato de prestação de serviços, que engloba qualquer tipo de trabalho. Logo, a responsabilidade do notário será contratual quando o ato por ele praticado importar em dano para uma das partes. Aí ele diz que será extracontratual ou aquiliana quando o prejuízo decorrente de ato ilícito for sofrido por terceiro. Eu discordo, entretanto, da afirmação de Luiz Guilherme Loureiro quando diz que seja como for, ele fala isso no livro dele, trata-se de responsabilidade subjetiva. A relação contratual estabelecida entre o notário e as partes, entre o notário e os terceiros no exercício da atividade, é relação de consumo que atrai a responsabilidade objetiva, questão que vem sendo relegada pela doutrina, pela jurisprudência e pela lei. Observo que o RE 82, 84, 46, com repercussão geral reconhecida, o famoso tema 777, em que se fixou a tese que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que no exercício de suas funções causem danos a terceiros, assentando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Nesse recurso extraordinário, não foi analisada a constitucionalidade do artigo 22 da Lei 8.935/94 e nem a incidência do Código de Defesa do Consumidor às serventias extrajudiciais. Assim, eu utilizo os mesmos argumentos citados por Luiz Guilherme Loureiro em seu manual para analisar a questão à luz da hermenêutica constitucional para justificar a constitucionalidade do artigo 8.935/94 para, em sentido totalmente contrário, justificar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. Então, ele tece ele menciona algumas questões constitucionais no seu manual para tentar afirmar que o artigo 22 da Lei 8.935/94 é constitucional. Eu acabo utilizando os mesmos fundamentos dele para provar justamente o contrário, que o artigo 22 é inconstitucional. De acordo com a lição de Canutilho, a interpretação constitucional é um conjunto de métodos desenvolvidos a partir de uma postura metódica, hermenêutico-concretizante, que tem como ponto de partida o agrupamento de normas que espelha a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Interessam para a análise da interpretação constitucional o estudo do princípio da unidade da Constituição e da concordância prática. O princípio da unidade da Constituição vai dizer que a Constituição
é uma só, razão pela qual o texto constitucional deve ser interpretado a fim de evitar contradições entre as suas normas. O intérprete deve analisar a Constituição em sua globalidade, havendo uma unidade harmônica. Em decorrência disso, Marcela Alexandrino e Vicente Paulo dizem que todas as normas constitucionais têm igual dignidade, não podendo uma norma se sobrepor à outra, pois não há hierarquia entre as normas constitucionais. Por outro lado, não há normas originárias inconstitucionais, tendo em vista que não é possível fazer o controle de constitucionalidade de normas originárias. O que é capaz de existir entre normas constitucionais é tão somente uma antinomia aparente, não existindo antinomias verdadeiras entre os dispositivos constitucionais, pois ela é interpretada de forma harmônica por conta da unidade da Constituição. O princípio da harmonização, também denominado princípio da concordância prática, é uma decorrência do princípio da unidade da Constituição e é preciso que haja, esse princípio fala que é preciso que haja uma coordenação dos bens jurídicos quando houver um certo conflito entre eles. Com a situação de conflito, busca-se interpretar a Constituição a fim de evitar sacrifício dos direitos em colisão. Assim, como forma de superar a antinomia existente entre o artigo 5º, 32 e 236, parágrafo 1º da Constituição Federal, causada pelo artigo 22 da Lei 8.935/94, que estabelece a responsabilidade para os atos praticados pelos delegatários de serviço extrajudicial, deve-se declarar a inconstitucionalidade material do referido artigo em razão de ofensa literal ao artigo 5º, 32 da Constituição Federal, que se encontra no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais e estabelece que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, inserindo dessa maneira o direito do consumidor a categoria de direito fundamental e, portanto, cláusula pétrea. Vale frisar que, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Assim, tal artigo é consagrado com cláusula pétrea, adotando-se, quando eu falo tal artigo, eu falo o artigo 5º, 32, que fala da defesa do consumidor. Tal artigo é considerado como cláusula pétrea, adotando-se qualquer das três grandes correntes. Nós temos 4 correntes que falam o que é cláusula pétrea. E nessas correntes, a gente consegue incluir esse artigo em 3 delas, que são a teoria da interpretação literal clássica, a teoria da interpretação extensiva ou a interpretação extensiva sistemática. Desse modo, a interpretação harmônica obtida a partir do texto constitucional é a que prestigia o direito do consumidor, direito fundamental e cláusula pétrea, não podendo a Lei 8.935 de 94, que regulamentou o artigo 236, parágrafo 1º da Constituição, ofender direito individual e reduzir a proteção constitucional da massa dos consumidores, toda a população, em detrimento de uma classe, a classe dos notários e registradores. É uma classe que merece todo o nosso respeito, mas que nesse caso o interesse dessa classe não pode prevalecer em detrimento do interesse dos consumidores. A alteração legislativa ocorrida em 2016, estabelecendo a responsabilidade civil dos notários e registradores como subjetiva, não se coaduna com a proteção constitucional atribuída ao consumidor, que, para a efetividade do direito, teve reconhecida como objetiva a responsabilidade pelos danos causados nos termos da Lei 8.078 de 90. Ressalto que a facilitação da defesa do consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo da causalidade, não impede que os notários e registradores
utilizem as cláusulas excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14 do CDC. Então, o que acontece nesse caso? A ofensa direta ao artigo 5º, 32 da Constituição Federal, pois o artigo 22 da Lei 8.935/94, impondo a responsabilidade subjetiva às relações de consumo, como alguns querem fazer crer, como alguns sustentam, dificulta na forma da lei, que é a Lei 8.078/90, a defesa do consumidor. Eu estou querendo dizer o quê? O artigo 32 falou que na forma da lei seria procedida a defesa do consumidor. Veio a Lei 8.078/90 e falou que a responsabilidade é objetiva. Aí vem a Lei 8.935/94 e fala que a responsabilidade é subjetiva. Então, para quem considera que a responsabilidade subjetiva da Lei 8.935 deve ser aplicada às relações de consumo, nesse sentido, o artigo 22 da Lei 8.935/94 tá dificultando a defesa do direito do consumidor. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Assim, a inconstitucionalidade do artigo 22 da Lei 8.935/94 pode ser arguído pela via direta, controle concentrado de constitucionalidade, ou pela via indireta, controle difuso de constitucionalidade, sendo que, em ambos os casos, deve ser pleiteada a declaração de constitucionalidade por arrastamento do artigo 38 da Lei 9.492 de 97. Ressalto que a grande dificuldade de inclusão dos notários e registradores como profissionais liberais para justificar a incidência de sua responsabilidade como subjetiva nos termos do artigo 14, parágrafo 4º do CDC, pois não se deve utilizar a interpretação extensiva para prejudicar o consumidor. Referido dispositivo legal, a norma restritiva que não deve de forma alguma ser ampliada. Ademais, o diálogo das fontes nunca pode ser utilizado para prejudicar o consumidor, como sabiamente afirma Cláudia Lima Marques. Em outras palavras, o diálogo já tem a lógica, a racionalidade preponderante, é a promoção pelo julgador dos direitos do consumidor, como impõe o artigo 5º, inciso 32 da Constituição de 88, incluída nas cláusulas pétreas brasileiras. Promover os direitos do consumidor na forma da lei mais favorável a esse sujeito de direitos vulnerável, promover a manutenção e a efetivação de seus direitos e pretensões, nunca aplicar duas leis na forma da lei menos favorável ao consumidor. A lógica de preponderância da lei menos favorável não é diálogos, é aplicação apenas da lei menos favorável, é monólogo da lei especial impejus. Diálogo das fontes é sempre a aplicação harmônica e sistemática das leis especiais e gerais a favor dos direitos fundamentais e dos valores mais elevados sociais e públicos. Certo é que todos os métodos podem ser utilizados para o bem e para o mal, mas o método criado por Eric Jaime tem como motivo guia os direitos humanos e, nesse sentido, só pode beneficiar os consumidores e não prejudicá-los. Cito por fim, na obra de direito notarial e registral à luz do Código de Defesa do Consumidor, visão estruturada da atividade extrajudicial, cujo prefácio é de Ricardo Dipp, que Marcos Kigunaga afirma, com base na alteração do artigo 22 da Lei 8.935 de 94, surge essa discussão sobre a indicação da culpa concorrente que não adotamos, pois pela especialidade da atividade notarial e registral, dificilmente alguém que não seja da área
irá identificar o ato culposo do notário, devendo prevalecer a tese mais protetiva ao usuário, aplicando a responsabilização objetiva com base no Código de Defesa do Consumidor. Enfim, era isso que eu tinha para dizer da forma mais sucinta possível, considerando a restrição do tempo, e encerrando, considerando que no último dia 15 de outubro comemoramos o Dia dos Professores, quero aqui expressar a minha gratidão à Escola Paulista da Magistratura e a todos os professores por todo o conhecimento transmitido e agregado à minha formação jurídica. Muito obrigada.